XVII e XVIII foram conhecidos como os séculos do pensamento moderno e iluminista. Trouxeram a ideia de que, com a razão, o homem poderia descobrir tudo. Pode-se dizer que Nietzsche é um antimoderno, ou melhor, ele acha que o projeto moderno é um fracasso. Rejeita as distintas filosofias racionalistas. Discorda de qualquer conceito da história que aponta para a existência de verdades e fundamentos absolutos, sobre os quais é construída toda a cultura humana. Por isso, ele é considerado um dos primeiros pensadores pós-modernos. Ele recupera aquilo que é irracional, além da racionalidade. Nietzsche, a vida de um filósofo. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na Prússia. Seu pai, um luterano, morreu quando Nietzsche tinha 5 anos. E Nietzsche foi criado pela sua mãe com sua avó, 2 tias e uma irmã. Estudou filosofia em Bonn e Leipzig e tornou-se professor aos 24 anos. A má saúde, péssima visão e fortíssimas dores de cabeça forçou sua aposentadoria em 1879. 10 anos depois, ele sofreu um grave problema mental do qual nunca se recuperou. Ele morreu em Weimar em 25 de agosto de 1900. Nietzsche e o judaísmo. No seu livro O Anticristo, Nietzsche faz uma fortíssima crítica ao cristianismo e à cultura racionalista ocidental. Em determinados momentos, fala mal da religião judaica, mas não se trata de uma crítica ao povo judeu, e sim de uma referência a uma identidade cultural que existe entre o judaísmo e o cristianismo. Ele ressalta o heróico, o épico, por isso resgata do judaísmo o Antigo Testamento e condena o cristianismo, já que considera o Novo Testamento uma negação à vida. Aponta o cristianismo como uma cultura que nega os instintos. No Antigo Testamento judeu, o livro da justiça divina, existem homens, coisas e falas num estilo tão grandioso que as literaturas grega e indiana nada têm para lhe pôr ao lado. Ter colado esse Novo Testamento, espécie de rococó do gosto em todo sentido, ao Antigo Testamento para formar um só livro chamado a Bíblia, o livro, esta é talvez a grande temeridade, o maior pecado contra o espírita que a Europa literária tem na consciência. Nietzsche e Theodor Herzl. Theodor Herzl nasceu na Hungria em 1860. Escritor e político, ele foi impulsor do movimento sionista e criador do sionismo político. Grande leitor de Nietzsche, Herzl tinha na sua biblioteca particular uma enorme quantidade de obras do filósofo e anotava vários comentários sobre os textos. O postulado de Nietzsche de que a raça humana poderia se regenerar, aparecendo então um novo tipo de ser, que o filósofo chama de super-homem, sempre foi um forte elemento ideológico por trás da concepção de Herzl do que tinha que ser o novo judeu que vivia em Israel, emancipado do seu passado, fora da Terra Prometida. O que a Europa deve aos judeus? Nietzsche acreditava que muitas coisas, boas e más, e sobretudo esta, que é simultaneamente a melhor e a pior, o grande estilo na moral, o horror e a majestade de infinitas exigências, infinitos significados, todo o sublime romantismo das problemáticas morais e, por conseguinte, justamente a parte mais atraente, mais insidiosa, a mais seleta daquelas seduções que chamam a vida, em cujo reflexo arde e talvez se apague o céu da nossa cultura europeia, seu céu crepuscular. Nós, artistas entre os filósofos e espectadores,
somos por isso gratos aos judeus. O Wagner, quando apareceu, ele apareceu contando a história do Reno, os Nibelungo, o Anel dos Nibelungo. Quer dizer, o Wagner começa então levantando o velho folclore mítico alemão e transforma isso em ópera, com os famosos 4 elementos do Anel de Nibelungo, que é o místico, porque o anel é misterioso e tem poderes, etc. Agora, então ele entusiasmou todo mundo. E o Nietzsche escreveu cartas para ele de alto elogio, porque admirou demais a música dele, principalmente porque estava ligada a uma vida lendária alemã antiga que interessava a ele também. Porque quando ele foi estudar o idealismo alemão e tal, ele estava muito ligado a essas fontes. Depois, quando ele viu que o outro escrevia artigos, e mais artigos, e mais artigos, e fazia discursos, e aparecia em público e falava contra os judeus, ele aí escreveu para o Wagner dizendo: espera aí, a partir daí eu não tenho mais nada com você. A tua música é a tua música, mas eu não quero mais nada. Você está entrando num caminho que eu absolutamente não posso aceitar. A relação dele com Wagner, ele qualifica de uma tripla mutação, que começa como camelo, passa para leão e acaba como criança. E essa mostra exatamente a oscilação dessa relação. Começa como camelo, como ruminante, como alguém que passa por todas as intempéries, que é capaz de atravessar um deserto, mas que ao mesmo tempo está digerindo tudo, está jejuando, mas está pensando, está ruminando, está voltando, está destrinchando os textos, está querendo saber o âmago das coisas. Quando se torna um leão depois da ruptura, também é uma imagem contraditória. Ele ataca, mas ao mesmo tempo se isola. Ele se torna o rei da selva, mas se esconde no deserto, que também é algo que tem a ver com camelo. É muito, muito curiosa essas imagens, esses mitos que ele usa. Nietzsche foi internado na Basileia, na Suíça. O diagnóstico foi paralisia cerebral progressiva. A irmã dele, Elizabeth Foster, voltou do Paraguai depois da morte do marido antissemita que Nietzsche não gostava. Friedrich Nietzsche morre em agosto de 1900. Sua irmã, admiradora de Mussolini, ainda manipulou seus escritos a favor do fascismo. Os judeus, um povo nascido para a escravidão, como diz Tácito, e com ele todo o mundo antigo, o povo eleito entre as nações, como eles mesmos dizem e creem, os judeus realizaram esse milagre da inversão dos valores, graças ao qual a vida na Terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns milênios. Os seus profetas fundiram rico, ateu, mal, violento e sensual numa só definição, e pela primeira vez deram um cunho vergonhoso à palavra mundo. Nessa inversão dos valores, onde cabe utilizar a palavra pobre como sinônimo de santo e amigo, reside a importância do povo judeu, como ele começa a rebelião escrava na moral.